20 e o versículo de número 20. Está escrito assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto recuar, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estarais seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis. Amém? Pode se sentar. Nós estamos felizes porque o Senhor nosso Deus, aleluia, Ele sempre está falando conosco através da sua palavra. Aleluia. E hoje nós estamos aqui mais um culto de adoração ao nosso Deus, aleluia, e já podemos sentir a presença de Deus aqui. Às vezes ficamos preocupados por multidões que não aparecem, mas o Senhor está com a multidão e está também com os poucos. O próprio Senhor Jesus disse em sua palavra: não tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente. E a presença dele aqui, glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, nós gostaríamos de, com a ajuda de Deus, trazer aqui uma palavra para a nossa meditação nesta noite. O pastor passou um tema, fala sobre profetas. Então, nós vemos à luz da palavra de Deus que a função do profeta no tempo passado era ouvir de Deus e trazer para o povo, e a função do sacerdote era ensinar o povo, a função do juiz era julgar as causas. Então nós aprendemos, vimos na luz da palavra de Deus, em São Mateus, no capítulo 1, fala da genealogia de Cristo. Diz que de Abraão até Cristo teve 14 gerações, e de Abraão até Davi, 14 gerações, de Davi até a deportação para a Babilônia, mais 14 gerações, e da deportação da Babilônia até Cristo, tem mais 14 gerações, um total de 42 gerações, e todas estas gerações passou profeta no meio delas, e todo esse povo ouviu da parte de Deus. Deus não deixou o povo impune, sem falar com eles. Deus levantou homens para falar a sua palavra. E esse texto que nós lemos aqui, Deus está dizendo para Josafá: ó Josafá, você vai ter uma grande vitória. Esta peleja não é tua, esta peleja é minha. Deus coloca o povo na guerra e Deus entra com ele na guerra. Deus não deixa a pessoa sozinha. Então Josafá, ele usado por Deus, está dizendo: crede nos vossos profetas e prosperareis. Credes em Deus, estarás seguro, e crede nos vossos profetas, vocês vão prosperar. Quem acredita numa palavra ministrada pelo profeta, pode ter certeza que vai prosperar. Eu estava me lembrando agora, quando eu cheguei aqui, quando eu era ainda jovem, eu tinha uns 15 anos de idade, eu era tão viciado no cigarro, na cachaça. Uma certa ocasião, eu estava trabalhando juntamente com uma família crente da Assembleia de Deus, e eu fumava tanto, jogava tanta fumaça no rosto daqueles irmãos, eles saíram de perto de mim, ficava incomodado com tanta fumaça que eu soltava. E na hora do almoço, terminei de almoçar, eu deitei assim no lugar e comecei a soltar fumaça, fumar e soltar fumaça. Aquele irmão parece que ficou meio irritado com aquela situação. Ele disse assim: Herbert, Deus não fez o homem para fumar, não. Eu falei: por quê? Porque se a gente tivesse feito o homem para soltar fumaça, ele tinha feito o nariz dele virado para cima, como um chaminé de uma fornalha. Eu parei e pensei assim: isso é verdade, Deus não fez o homem para soltar fumaça, não. Aí ele disse assim: Deus fez o homem para a sua habitação. O tempo do corpo do homem é tempo de Deus. Então o Espírito de Deus precisa habitar no homem. E eu disse: irmão Isauro, eu nunca vou ser crente, porque Deus não quer uma imundícia como eu, não. Ele disse assim: vou liberar uma palavra profética para você. Se eu alcançar isso na minha idade, eu quero ver você com a Bíblia na mão, pregando o Evangelho. Eu disse: nunca o senhor vai ver. E eu vim para São Paulo. Quando cheguei aqui, eu comecei a passar umas dificuldades meia forte. Eu procurei, foi uma igreja para congregar, para servir a Deus, e logo eu aceitei a Jesus
como meu Salvador. Então eu creio na palavra do profeta. Naquele momento estava recebendo segurança da parte de Deus para a minha vida espiritual. E hoje nós estamos aqui glorificando a Deus, sentindo o Senhor Jesus em nossas vidas. Então aquele que acredita em Deus tem segurança. Aquele que acredita nos profetas, com certeza também vai prosperar. Isso é a palavra de Deus para o nosso coração. Em Mateus, no capítulo 21, dizem que as multidões respondiam: este é um profeta de Nazaré. Então estava falando de quem? De Jesus. E lá no Velho Testamento, Moisés também falou do Messias. E a Bíblia diz que Moisés foi o profeta mais manso da história. Mas você vê que ele foi o profeta mais manso, mas teve os seus momentos também de irritação, porque o próprio povo desobedeceu e queria até apedrejar Moisés. Mas então foi um profeta da história que falou também do Messias. E agora no Evangelho de São Mateus diz que as multidões estavam dizendo: este é um profeta de Nazaré, falando de Jesus Cristo, que foi um dos maiores profetas também da história, a ponto de João Batista dizer que a lei e os profetas durou até João. Então, se nós olhamos à luz da palavra de Deus, com certeza nós vamos dizer assim: mas os profetas durou até João, então de Cristo para cá não tem mais profeta. Mas aí a gente vai ver na luz da palavra de Deus, no Novo Testamento, a Bíblia falando de profeta. Então, de ambas as partes, profeta do Velho Testamento e profeta do Novo Testamento, chama-se porta-voz de Deus. E quem está falando de boas novas é o profeta da parte de Deus. E a Bíblia diz também, Zacarias disse a João Batista: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, e irás e prepararás o caminho. Então Zacarias está profetizando também, ensina na vida de João Batista: tu serás chamado profeta, porque tu vai preparar o caminho para o maior profeta. E a Bíblia diz que João preparou o caminho, e João entrou preparando. As pessoas vinham até ele e diziam: eu não sou Cristo, mas estou falando dele. Eu não sou a luz, mas estou falando dele. Eu não sou o caminho, mas estou falando do verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. E a Bíblia fala também em Lucas 7,16: o povo glorificava a Deus porque um grande profeta se levantou entre nós. Aleluia! Um reconhecimento aqui de gente, reconhecimento de pessoas que estavam olhando e vendo no meio deles, posicionando um grande profeta que se levantou entre os povos, no meio deles, e dizem que eles não cessavam de glorificar a Deus por aquele profeta que levantou entre eles para profetizar e ensinar a palavra do Senhor. Em João 9,17, o que diz tu a respeito dele, que te abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. A multidão chegou para o cego quando aconteceu o milagre na vida dele, e começou a interrogar: o que você diz a respeito daquele homem que abriu os teus olhos? O cego também, reconhecendo que era um profeta, ele disse: é um profeta que está no nosso meio, que tem poder nos céus e na terra, tem autoridade para fazer a vontade de Deus. Em Mateus capítulo 3, um profeta sem honra em sua terra. O próprio Jesus está sendo rejeitado pelo povo. O povo rejeita Jesus. Aí ele diz assim: eu poderia operar muito mais milagre aqui, eu poderia ter feito mais milagre aqui, mas vocês estão me rejeitando. Então ele disse assim: não há
vida. E muitas das vezes Deus quer usar alguém do nosso meio, e nós muitas das vezes não damos crédito à profecia, à menção da palavra de Deus, os profetas que estão junto de nós, em nossa casa, em nossa terra. E às vezes vem outro de fora que a gente não conhece e chega aqui, faz um movimento danado, e a gente dá um crédito tremendo para ele, não sabemos a convivência dele. Então Jesus está dizendo assim: não tem profeta que tem honra na sua casa, falando dele próprio, porque ele foi rejeitado. Jonas foi um profeta do reino do norte durante o reinado de Jeroboão em Nínive, na cidade de Nínive. O Senhor, a Bíblia diz que Jonas foi um profeta e também missionário, porque foi otorgado uma autoridade na vida dele para entrar na cidade de Nínive e profetizar a palavra para mais de 120 habitantes daquela cidade. Então Jonas ouviu de Deus, mas disse: eu conheço muito bem aquele povo, eu sei que eles são cruel, eu sei que os reis daquela terra são cruel. Quando chega um estrangeiro, ele corta o dedo, corta a orelha das pessoas. Eu não vou lá não, porque se eu pregar, o que Jonas queria dizer? Se eu profetizar lá para o povo, eles vão se arrepender. Ou na concepção de Jonas, ele queria que Deus destruísse realmente aquele povo, mas Deus tinha um plano a realizar, porque quando a palavra é pregada por Jonas, que ele vai e entra, vai para o ventre do peixe, depois a baleia, o peixe vomita ele lá, ele começa uma trajetória dentro da cidade de Nínive, ele começa a pregar a palavra de Deus, e a Bíblia diz que foi se convertendo, o rei se converteu, as pessoas se convertiam, até os animais estavam vestidos de saco, e começou todo mundo a jejuar, porque foi liberada uma profecia de salvação naquela cidade. A palavra de Deus, quando ela é mencionada, trazendo salvação, há uma mudança, e Deus entra na batalha, Deus entra na guerra. Ele disse assim: olha, pode entrar que eu vou entrar contigo, quando passar pelo fogo, estarei contigo, e quando pela chama, não vai acontecer nada com vocês. Se pelos rios entrar, vocês também não vão se submerger, porque eu sou Deus que faço acontecer o milagre. A Bíblia fala também de Joel, era um profeta em Judá e em Jerusalém. Ele falava sobre o arrependimento. Joel foi um profeta que estava trazendo uma profecia para o povo daquela época em Judá, em Jerusalém, falando do arrependimento. Aí a gente vai lá nas palavras de Pedro, quando iniciou o dia de Pentecoste, Deus levantando os profetas lá na igreja primitiva, e você vai em Atos capítulo 13, fala também dos profetas que Deus estava levantando para fazer a obra. E Pedro, nos seus sermões, o sermão de Pedro não era diferente do sermão de Joel. Joel falava do arrependimento, e Pedro também dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus até vós. Então era a mensagem do profeta Joel, dizendo: vocês precisam se converter, se arrepender e voltar para Deus, e proclamar um dia de consagração e de jejum na presença de Deus. E Deus estava usando os profetas para adverter, trazer advertência. Sempre as mensagens dos profetas é para dizer algo que iria acontecer, ou trazer a memória do povo o que estava acontecendo, que o povo tinha esquecido. E os profetas não cessaram de falar a palavra de Deus. Amós também exerceu seu ministério profético em Israel, e Amazias, o sacerdote, se levantou contra Amós. Então Amós respondeu ao Amazias dizendo: eu não sou profeta e nem sou filho de profeta, eu cuidava do mato, cuidava da roça, mas o Senhor me chamou para profetizar. O Senhor me tirou lá de após o gado para profetizar. Então Amós também
Então, meus queridos irmãos, nós encontramos hoje tanta qualidade de profeta, que fala algo que Deus não falou, que até revela aquilo que Deus não está revelando. É um perigo muito grande, e Paulo deixou bem claro na sua palavra, dizendo que a gente tem todo o direito de julgar as profecias. Eu não está mandando julgar o profeta, mas muitas das vezes a gente para um pouquinho, olha a conduta do profeta, vamos ver a conduta desse, vai bater com a profecia. Como por exemplo em 2 Crônicas 18, a Bíblia diz que Acabe havia feito uma aliança com Josafá, e disse que Josafá estava entrando numa batalha, estava indo para Ramote-Gileade numa guerra, e ele consultou 400 profetas, e todos os 400 profetas falaram a mesma coisa. Aquilo que um falava, o outro falava: pode subir, Josafá, que tu vai prosperar, o Senhor vai te dar a vitória. Mas Josafá, desconfiado da coisa, quando terminou a profecia dos 400 homens, ele perguntou para Josafá, não tem mais profeta. Josafá perguntou para Acabe: não tem mais profeta que podemos consultar acerca deste negócio? Acabe respondeu, disse: tem um tal de Micaías ou Micaias, ele não profetiza bem de mim, só fala o contrário. Aí Josafá disse: então vamos chamar ele aqui, e mandou um mensageiro buscar Micaias até a presença de Acabe. E o mensageiro chegou para Micaias e disse: Micaias, 400 homens já profetizou a mesma coisa, agora a profecia é com você, e você vai falar a mesma coisa que os profetas falaram. Aí Micaias abriu a boca e disse assim: eu sou profeta de Deus, sou profeta que fala a verdade, eu vou falar o que Deus mandar eu falar, eu não vou profetizar aquilo que o homem quer que eu profetizo, não, eu só vou profetizar o que o Senhor colocar na minha boca e no meu coração. E disse que Micaias chegou. Então Acabe, ele disse assim: Micaias, irei eu a Ramote-Gileade e vou voltar em paz, irei eu na guerra e vou ter vitória. E Micaias disse assim: você pode ir, vai prosperar. Acabe mais uma vez desconfiado: você nunca profetizou bem de mim, que negócio é esse que você está profetizando a mesma coisa? Aí ele abriu a boca e disse assim: Acabe, eu vejo Israel disperso no deserto, eu vejo Israel como ovelha sem pastor. Aí Acabe disse assim: está vendo, eu sabia que você não profetizava bem de mim. E disse que ele chamou Zedequias e disse assim: olha, pode prender ele no cárcere, dá ele pão de angústia e água de angústia, e deu um sopapo no rosto dele, feriu a boca dele por falar a verdade. Aí virando as costas, e ele disse assim: estou indo para Acabe,
cinta dele próprio, vai te colocar sobre ti, vai te amarrar você com a sua própria cinta. A palavra de Agabo, o profeta Agabo, não está profetizando para Paulo não ir, ele está dizendo que iria acontecer com ele lá, mas Paulo, sempre tendo firmeza no Deus que servia, ele dizendo assim: olha, não importa o que vai acontecer comigo lá, se eu vou ser ligado com a minha cinta, se os judeus vão me perseguir, aleluia, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra em mim aquilo que eu recebi do Senhor. Certeza e convicção de que Deus, Ele nos abençoa. Agabo já havia profetizado 46 antes de Cristo acerca da fome. Então era um profeta do Novo Testamento que estava mais uma vez confirmando as suas profecias, não os filhos de Deus e Deus usando. As 4 filhas de Filipe, todas elas eram profeta na casa de Deus, e a Bíblia diz que elas eram donzela e elas profetizavam. A função do profeta, como já disse, era profetizar acerca do que iria acontecer, acerca do futuro. Deus sempre fala com o seu povo através da sua palavra. Deus avisa para o seu povo o que vai acontecer, e muitas das vezes a gente que não ouve e não quer ouvir aquilo que Deus tem para nós. Deus quer nos ensinar. Nós estamos no deserto com Deus, esta é a escola de Deus. Deus quer nos ensinar, e muitas das vezes nós não queremos aprender com o melhor professor, que é o Espírito Santo de Deus, para nos ajudar a caminhar neste deserto. O nosso Deus tem poder para abrir porta onde não tem, preparar a mesa no deserto. A Bíblia fala do profeta chamado Elias, depois que ele venceu a batalha com Jezabel, alguns os profetas de Baal, venceu uma batalha tremenda, reparou o altar, e depois ele próprio orou, fez uma pequena e curta oração, mas com objetivo, aleluia, dizendo: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, manifeste hoje aqui, para que esse povo está profetizando aqui, aos pés de Baal, eles reconheçam que há um Deus verdadeiro aqui em Israel. A Bíblia diz que ele terminou a sua oração, fogo desceu do céu. Primeira coisa que fez foi queimar a carne do bezerro que estava sobre o altar, depois queimou a lenha que estava sobre o altar, e depois foi lambendo as águas que ali estavam, até as pedras, as 12 pedras que tem a simbologia das 12 tribos, fez uma limpeza. E aquele que realmente deu crédito àquilo que o profeta estava dizendo, começou a prosperar, porque eles próprios começaram a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso é reconhecimento de alguém que começa a prosperar na presença de Deus. Mas aqueles que não deu crédito vai ser morto ao fio da espada. Então Elias travou aquela batalha, e depois uma mensagem de Jezabel para ele, dizendo: ei, profetinha, amanhã por estas horas sua cabeça vai rolar. Elias temeu na base e fugiu para o deserto, e lá debaixo de um pé de zimbro ele pediu a morte no seu ânimo, estava desanimado, e melhor morrer do que continuar aqui, e foi dormir. Colocou a pedra sobre um travesseiro, como se fosse uma pedra, como se fosse um travesseiro, e deitou e foi descansar. Mas Deus tinha algo na vida do profeta. Não adianta, você não vai ficar dormindo aqui não. Eu vou te dar comida, vou te dar pão, vou te dar água, e você vai comer, vai se alimentar, vai tomar água, e você vai levantar daí, porque você vai entrar no deserto. É lá no deserto que eu quero você, quero falar contigo lá no deserto. A Bíblia diz que o anjo chegou, trouxe pão e água, ele comeu e bebeu, tornou a dormir. Mas o anjo voltou de novo, deu pão, deu água, e disse: come e bebe.